Temos agora para a análise e o comentário no Jornal da Meia-Noite com o convidado da SIC Notícias, o historiador Adelino Cunha. Adelino, boa noite, bem-vindo. Comecemos por falar sobre esta questão da cimeira de amanhã no Egito. Já sabemos que líderes ocidentais não estarão presentes. Estará presente, por exemplo, um membro do governo britânico a representar Londres, mas o primeiro-ministro que tem estado na região não vai estar presente amanhã, nesta cimeira no Cairo. Isto será realmente uma cimeira para tentar encontrar soluções de paz ou é mais uma cimeira para o mundo árabe? Eu não tenho certeza ainda sobre o que é que vai ser o tema da cimeira. Parece-me que não há grandes expectativas de que tenha um papel, decisivo no rumo dos acontecimentos. Para preparar a paz, não é, porque estamos ainda muito distantes sequer de um cessar-fogo, quanto mais um processo de paz. Talvez tenha a ver com a preparação daquilo que é a gestão desta crise, ou seja, sabe-se antecipadamente que, pelo menos essa vontade da parte do governo de Israel, que não de todos os israelitas, de haver uma tomada de Gaza que vai, nestes termos, provocar um banho de sangue. E aquilo que me parece é que os últimos esforços diplomáticos, das últimas 2 semanas, vão muito neste sentido, tentar apaziguar um pouco a forma como Israel vai fazer descer a sua ira, o seu desejo de vingança sobre o Hamas, tenta de evitar que isso não seja de facto um banho de sangue sobre todos os palestinianos. Portanto, não espero, para ser completamente sincero, nada de relevante desta semana que não seja os esforços de paz a que se estava a referir eram, por exemplo, de Antony Blinken, que fez um périplo muito relevante na região, a tentar encontrar soluções. Chegou a haver a marcação, e depois foi cancelada, a cimeira em Amman. Essa sim, com Biden, poderia ter sido bastante relevante. Neste caso, esta vai acontecer no Egito, um país que é corresponsável pelo bloqueio a Gaza. Vale a pena recordar porque é que ele acontece, há quanto tempo é que ele acontece? Aliás, ao longo destes 75 anos, já que leva este conflito, 4 guerras marcantes, os países árabes têm sempre uma posição muito dúbia em relação aos palestinianos. De forma simples, eu acho que a maior parte dos investigadores contemporâneos coincide neste ponto, há um preconceito dos países árabes em relação aos palestinianos. Na verdade, ninguém os quer acolher. Há um motivo que me parece que é óbvio, com os palestinianos refugiados pode eventualmente vir também o Hamas, e levar o Hamas para dentro do Egito, por exemplo, significa levar uma parte genética da realidade muçulmana, que foi há pouco tempo até expulsa do Egito, e a Jordânia sempre teve uma relação também muito distante com os palestinianos. Portanto, no fundo, são um povo desgraçadamente condenado a não ter o reconhecimento da parte dos países árabes, que de facto não os querem acolher, e estão, enfim, há décadas em campos de refugiados, e também o êxodo dentro do seu próprio país. E a questão que se vai levantar em breve é, em algum momento, vamos ter que começar a falar sobre o dia seguinte. Ou seja, depois desta intervenção militar de Israel, seja ela mais ou menos dura, quem é que vai governar Gaza a seguir? Será um governo militar israelita? Será como Israel já disse que não quer reocupar Gaza. Pois, mas alguém terá que assumir isso. Será uma coligação árabe, se for, com que os países? Será uma missão da ONU? E o que é que essa missão terá de diferente em relação a todas as outras que falharam? Mas estamos a assumir claramente que o Hamas perderá essa guerra. E é, portanto, a assumir que não haverá até uma escalada para um conflito regional que envolva, por exemplo, o Irão. Eu parece-me que uma parte do Hamas saberá que vai, enfim, depois de ter quase que suicida, perder a vida neste conflito. O que vai gerar uma outra questão que é, não é possível matar todos os terroristas. A violência não se pode eliminar com mais violência. Isso parece-me óbvio. O que significa que, a seguir, virá mais violência desta violência. E há aqui uma questão que eu acho que tem que ser colocada de vez por todas. É, qualquer solução que seja no futuro tem que passar por 2 factos. Tem que passar por recuperar novamente, e se perdeu-se nos últimos anos, a autoridade do governo palestiniano, da própria autoridade palestiniana. É preciso que volte a ser novamente considerada como um parceiro representante dos palestinianos e não o Hamas. Não pode ser um diálogo entre o Hamas e o Estado de Israel, tem que ser a autoridade palestiniana e tem que se voltar a falar sobre a questão dos 2 Estados. Não haverá nunca nenhuma solução que não implique falar sobre os 2 Estados, o Estado árabe e o Estado judaico, e os colonatos. Estas são as 2 questões que há 75 anos estão a envenenar este processo. O reconhecimento dos 2 Estados, reconhecimento mútuo, e é preciso que os países árabes demoraram muito tempo, alguns reconhecem o direito à existência do próprio Estado de Israel, às vezes também nos esquecemos disto, e a questão dos colonatos. Foi uma questão que esteve sempre em aberto e que nunca ficou resolvida. Portanto, sem que se dê poder político... Se tem vindo a agravar muito consideravelmente nos últimos 15 anos, com construção considerável de colonatos na Cisjordânia, ocupada militarmente por Israel. Os acordos de Oslo de 93, eu diria que foram a última grande lufada à fresca que houve neste processo. Houve aqui um processo de coincidência pacífica, de facto, entre palestinianos e israelitas. É a primeira vez que o LP
deixa de ser tida como uma organização terrorista, que era até então. Que é reconhecida como entidade representante dos palestinianos. Exatamente, ou seja, a Palestina deixa, a OLP e a autoridade deixam de reconhecer, passam a reconhecer Israel como um Estado que tem o direito à sua existência, deixam cair a questão toda do terrorismo. Israel admite parcialmente uma certa autonomia aos palestinianos, enfim, em questões jurídicas muito concretas, muito específicas, e assinam-se em 93 uma série de acordos que são provisórios e que a ideia é que fossem se tornando definitivos. Nunca serão definitivos por um motivo exatamente dos colonatos. Israel comprometeu-se nessa altura a não continuar a avançar com eles. Na verdade, manteve sempre essa política de avanço dos colonatos. É uma questão que é de muito difícil resolução. E se nós lembrarmos quem é que dinamitou os acordos de Oslo, vou dizer de outra forma, quem dinamitou o espírito dos acordos de Oslo foi o Hamas e foi Netanyahu. Exatamente, os protagonistas de hoje em dia. Ele começou a ter problemas antes, no início da década de 2000, e depois com Netanyahu, quando chegou ao governo, a avançar. Aliás, na campanha eleitoral dele, ele próprio diz isso, que era preciso reverter o processo de recuo dos colonatos. Mas o Adelino estava a falar, como aliás hoje, António Guterres, ontem Joe Biden, inúmeras pessoas têm estado a falar de novo na tal questão da solução, que é muito relevante, a resolução dos dois Estados, decorrendo dos acordos de Oslo, assinados na Casa Branca, na altura de Bill Clinton. Portanto, foi um momento absolutamente chave, incluindo Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro, e também o presidente de Israel, Shimon Peres, ao lado de Yasser Arafat. Mas há pessoas, e eu gostava de levantar esta questão, há muita gente em Israel, não é de toda a maioria, mas que tem uma ideia que para muitos é considerada meio louca, e é a ideia de não haver uma solução de dois Estados, mas as coisas estão de tal maneira, o crescimento dos colonatos na Cisjordânia foi de tal maneira grande, e há um problema de tal maneira grande, que deveria ser resolvido de uma outra maneira, criando um Estado federal. Isso seria minimamente execuível? Eu creio que não. Aliás, nós associarmos para o primeiro mapa sobre os territórios, o que se percebe é que, no fundo... Foi aprovado, da partição que foi aprovado pelas Nações Unidas. Exatamente. Está refeito. 47 e 48. O que se percebe é que são uma série de ilhas dentro de ilhas, ou seja, aqueles territórios incluem comunidades que viviam em conjunto, a mesma economia, a partilhar o mesmo espaço. E nunca se conseguiu encontrar aqui sim uma continuidade territorial entre os vários territórios, onde predominavam ou as comunidades judaicas ou as comunidades palestinianas. E aquilo que se fez em 47 e 48 foi aqui uma decisão quase que salomónica. Foi reconhecer as maiorias de um Estado e de outro Estado, mas sempre num esforço de que as minorias que ali ficassem, naquelas ilhas, que tivessem os seus direitos reconhecidos. Portanto, um Estado, dois Estados, nestas circunstâncias, foi impossível até agora de construir. Portanto, um Estado nessas condições parece ainda mais inviável. E há aqui uma questão que me parece muito relevante, nós não estamos muito a falar sobre ela, que é a própria questão religiosa, não é? É o Estado judaico. Portanto, o Estado de Israel é o Estado judaico. E há aqui uma questão que tem muito a ver com a forma como se disputa aquele território. É uma zona estratégica, de passagem entre os vários continentes, e é a pátria das três grandes religiões monoteístas, não é? Portanto, não se está a falar muito sobre isso, mas esta questão da terra sagrada tem uma grande relevância para os antigos hebreus. No fundo, eles estarem naquele território, cumprem o seu destino histórico, não é? A sua aliança com Deus cumpre-se naquele território. Sim, aliás, até consideram que está por escrito e que é uma vontade de Deus. É o povo eleito e, portanto, têm direito a regressar à Judeia, à terra prometida, etc. O problema é que têm estado a ocupar territórios que não são deles. E agora há um problema adicional. É porque houve durante muito tempo uma estratégia e que foi assumida claramente por líderes palestinianos de aumentar a demografia dos palestinianos. E de facto, a taxa de natalidade durante décadas na Palestina foi sempre muitíssimo superior à de Israel. Só que Israel tem estado, com os ultra-ortodoxos, nos últimos 30 anos, a ter uma aproximação muito considerável da demografia, ao ponto de, há 3 anos, ter ficado sensivelmente igual a taxa de natalidade entre os palestinianos em comparação com as dos israelitas. E isto levanta um problema muito grande para o futuro, porque havendo cada vez mais pessoas de ambos os lados num território que é pequeno e que anda há décadas em competição e em conflito deste nível, a solução dos dois Estados é ainda mais longínqua, ou não? E, Rodrigo, esta questão para nós é uma questão que é muito nova, e pessoas que têm menos de 30 anos têm memória apenas do presente contínuo daquilo que se passou ontem à tarde. É um problema com 75 anos. Se isto fosse fácil, teria sido resolvido enfim, durante todo o século XX. E nunca foi resolvido por isso mesmo, porque é um problema que é muito complexo. E a minha convicção é que não vai ser possível também resolver nestas circunstâncias.
Queria só dar aqui uma nota, se permite isso, tem a ver também com a forma como nós estamos muito facilmente a fazer juízos morais, a maior parte das vezes bem, se calhar, entre os bons e os maus. E houve aqui uma inversão, os israelitas, o Estado judaico, começou de repente também a ser aqui considerado como o mal da fita. Não é que não seja, nestas circunstâncias, mas se olhamos para a história, a dificuldade que o Estado judaico teve para existir, o não reconhecimento, os 4 conflitos que teve com os países árabes, é uma existência também ela bastante complicada. E para Israel há uma questão que está sempre presente, que é Israel só pode existir com o seu direito à segurança devidamente consagrado. Portanto, os dois territórios, nestas circunstâncias, os 2 países a viverem em convivência, vai ser muito complexo. Não vai acontecer deste processo que está agora em curso, desta invasão iminente, mas também olharmos só para uma das partes, também me parece que é um bocadinho redutor. Temos que olhar para todo o século XX, para tudo o que são as relações dos árabes com os palestinianos, o direito à terra, sem dúvida nenhuma, os avanços dos colonatos, é evidente, da responsabilidade do governo de Israel, a influência da extrema-direita é muito importante. Aliás, há pouco falamos sobre isso, sobre o Yitzhak Rabin, quando ele é assassinado, é uma pessoa da ultradireita que o assassina e depois abre caminho para Netanyahu tomar o poder, não é? E entramos depois na segunda intifada logo a seguir. É um problema que é muito complexo e sempre que nós temos que simplificar, isto vincula-me a mim próprio, torna-se o problema mais complexo ainda. Portanto, a ideia é esta, não há solução que não passe por os 2 Estados e reconhecer-se mutuamente e que não passe por dar à autoridade palestiniana aquilo que é a sua legítima representatividade dos palestinianos e os colonatos. Eu concordo com o Rodrigo. Os colonatos vai ser uma questão muito difícil de resolver. Como é que o governo de Israel... São centenas de milhares de pessoas a viver... E continuam a avançar. E continuam a aumentar. E muitos destes são de ultra-ortodoxos e que têm cada família tem 7, 8, 9 filhos. E os territórios estão ocupados. Como é que se vai dizer aos colonos, enfim, que estão naquilo que a terra prometida... Sendo que já houve o problema todo que houve quando houve a descolonização israelita da faixa de Gaza. Aliás, o termo é interessante estar usado da descolonização porque é o termo que os palestinos usam para se terem defraudados com os acordos de Oslo. O que eles dizem é que estavam à espera de uma descolonização e o que tiveram foi uma paz duradoura, mas um processo contínuo e permanente de negociar a paz, que os israelitas, na verdade, nunca quiseram um processo de paz, o que queriam foi ganhar tempo para avançar com os colonatos. Também há de quem diga que Yasser Arafat e os palestinianos não cederam nada nas negociações posteriores à assinatura dos acordos. Israel cedeu mais. Na teoria, na prática, não. Porque o processo de avanço dos colonatos manteve sempre a todo o gás. Portanto, nunca recuou nesse aspecto. Como é que um governo israelita vai dizer aos colonos que têm que sair da terra, que eles acham que é deles por direito sagrado, e estou a falar daquelas comunidades que são mais fortemente religiosas, como é que se vai quebrar essa aliança? Como é que o governo de Israel consegue tirá-los lá? Já ouvi dizer que pagando indemnizações que é possível, mas não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o direito à terra, com cumprir uma aliança sagrada e com uma coisa muito importante, que é o acesso aos recursos hídricos, por exemplo. Esta questão não é de resolução fácil, nem sequer para os próprios israelitas. Esta radicalização, no fundo, vai tornar muito mais complexo um problema que é de difícil resolução. Deixa-me só agora voltar à atualidade e à questão de hoje de 2 mulheres que foram libertadas, mãe e filha, 2 reféns que estavam retidas em Gaza e aparentemente com uma intervenção muito considerável por parte de um país da região, o Qatar, que tem ligações ao Irão. E Irão, que por sua vez também é imputado como tendo ligações ao Hamas. Que papel é que pode estar o Qatar a ter neste processo e pode vir a ter neste processo de desinsuflar pelo menos esta questão dos reféns e até que ponto é que interessa ao Hamas ir libertando reféns quando sabe que isso é uma garantia ou pelo menos uma probabilidade de dilatação do prazo para a invasão? Os países árabes daquela região têm uma característica, são muito fluidos, ou são marcadamente anti-ocidentais, e foram durante vários períodos da sua história, ou são marcadamente nacionalistas. Portanto, há aqui um certo, eu vou dizer uma coisa que é demasiado forte, mas há um oportunismo circunstancial sempre da parte dos países árabes. A libertação dos reféns deve ser vista, penso eu, ou antes, não deve ser vista como um esforço da parte do Hamas, um esforço de boa vontade. O Hamas é financiado pelo Irão, as milícias que estão presentes nos países contíguos são formados e são financiados pelo Irão e há uma ligação umbilical entre o Hamas e o Irão. Apesar de serem de correntes diferentes do Islão, o que é extraordinário. Aquilo que os une é o ódio a Israel, é o não reconhecer o Estado de Israel. Uns são xiitas, outros são sunitas, não é? Exatamente, é querer deitar os deus ao mar. Portanto, é isso que os une, não é? E no caso do Irão tem outra perspectiva, que é o papel que o Irão quer ter naquela região. Portanto, vai ser muito complexo encontrar aqui pontos comuns entre uma série de circunstâncias, são mais aquilo negativo que os une do que o contrário. Os reféns, é uma questão que se levanta, para mim é curiosa, que é, a partir do momento que Israel
comece a negociar a libertação dos reféns, vai abrir aqui um precedente que me parece que é complicado, porque o Hamas não representa a Palestina, representa uma parte dos palestinianos, não a Palestina, cometeu um ato terrorista, enfim, de memória que nós não tínhamos acontecido nos últimos anos, e a única solução que há para os reféns é a libertação incondicional, que aliás o António Guterres foi a primeira coisa que ele disse logo no início, que os reféns tinham que ser libertados incondicionalmente. Portanto, esta libertação não tem... Mas dado o histórico de outros momentos em que houve reféns, sabe-se perfeitamente, ou já estamos todos à espera que não seja uma libertação completa de todos os reféns, quero dizer. Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite.